Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia que nós estamos com visita. Estamos com o pastor Wagner Queiroz. Pastor Wagner, eu quero falar um pouquinho a respeito dele. É pastor na Igreja Presbiteriana Vila Buenos Aires, em São Paulo. Desde 2015 na Visão Mundial. Na Sociedade Bíblica do Brasil, no segundo mandato, ao frente do diretório. Já participou também das missões transculturais do Brasil, da Aliança Evangélica Brasileira e no ministério do Senhor Jesus há mais de 30 anos. Glória a Deus pela vida do Senhor, agradecemos por tanto. E hoje o pastor vem trazer algo da parte do Senhor para a vida de cada um de nós que nos acompanha aqui presencialmente e também aí no conforto da sua casa, aí à distância, tem participado desse culto. Estenda sua mão para cá, por favor. Vamos orar pela vida do pastor Wagner. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Wagner. Nossa gratidão, porque é o Senhor quem tem trazido os teus filhos para, diante de um comunicado que chegou primeiro ao coração do Senhor, falar por meio deles. Nós te celebramos por isso. Amém, usa com graça, com direção, Deus, e com ousadia o teu filho mais uma vez. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos, é um privilégio poder conhecer vocês aqui. Já conhecia o reverendo Edson, da nossa caminhada aí pelo Brasil, através da Aliança Evangélica Brasileira. A gente relaciona com praticamente todas as denominações. E Deus tem me agraciado, e por isso eu quero pedir que você interceda e ore por mim, pelo meu ministério. Você quer saber mais de mim? Você pode entrar lá no YouTube e acompanhar o nosso trabalho. É Wagner com V, Queiroz, é @Wagner Queiroz, tudo junto, Rev. Lá você vai encontrar um podcast que a gente divulga, que chama Conectando Fé e Negócio. No passado, eu já fui contador de SA, gerente de banco, a gente militou nesta área de empresas e a gente hoje trabalha fazendo esta conexão. Eu represento também um ministério americano que nasceu em 1930, chama CBMC, Christian Business Marketplace Committee. Isso nasceu em 1930 lá em Chicago, depois daquela grande depressão, da quebra da Bolsa de Valores. Teve muitas falências e, decorrente disso, muitos suicídios. Então, homens de Deus começaram a se reunir com pessoas para ler a Bíblia e orar. Estamos em 100 países. E eu sou no Brasil diretor de expansão. O que a gente faz? Qual que é o nosso core business? A gente ajuda pessoas e igrejas a cumprir com eficácia o mandado da grande comissão. Por quê? Existe um instituto americano que diz que 80% dos crentes no mundo nunca levou ninguém a Cristo. É uma estatística ruim, não é? Mas é verdadeira. Não sei se você se encaixe nisto. Deus queira que não. Mas já estamos no segundo semestre e talvez alguns de vocês, ou muitos, não sei, não levou ninguém a Cristo ainda. E esta foi a última ordem, uma das últimos mandamentos do Senhor, se ser assunto ao céu, que nós fôssemos, que Ele estava transferindo para nós toda a autoridade que Ele havia dado no céu e na terra, e portanto nós devíamos, por onde ir, onde estiver, exalar esse bom perfume dele, ensinando as pessoas a guardar o que Ele tem ensinado e repetir isto. E nos prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Então isto é o nosso mandado maior. Estimular você onde você está, e nós já estamos fazendo isso em muitas igrejas no país, a que a gente volte a ter esse primeiro amor e que a nossa vida seja impactada de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Esse é o nosso grande mandado, o mandado da grande comissão. Eu também estou no diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, ali no estado de São Paulo, e tenho a grata satisfação de participar desta missão tão importante que é produzir Bíblias. O Brasil tem algumas estatísticas não boas, mas tem muitas maravilhosas. Por exemplo, a Sociedade Bíblica é a maior publicadora de Bíblia no mundo. Não sei se você sabe disso. Agora, em novembro, nós vamos imprimir lá, no mês de novembro, lá por dia 10, no cronograma da gráfica, vai ser impressa a Bíblia de número 200 milhões. Então vai ter uma grande festa também por isso. Quero que você celebre
também lembre disto. Então, você que quer evangelizar pessoas, a gente tem Novo Testamento que custa R$5. Então a gente estimula você tê-los. Ele é muito bonito para você deixar no posto, no supermercado. No meu condomínio em São Paulo, a gente está distribuindo em cada apartamento, para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus e, entre tantas informações que a gente recebe, possa receber essa palavra que transforma a vida e transforma os corações. E também eu sou o consultor de relacionamento com a igreja da World Vision, Visão Mundial Brasil. Nós já estamos no mundo há cerca de quase 80 anos, nascemos nos Estados Unidos com uma visão missionária. No Brasil vamos fazer 50 anos. O que a gente faz? Entre outras coisas, defesa de direito, nós somos os co-produtores do ECA. Também nós atuamos junto às igrejas que estão nos lugares mais pobres do Brasil, apoiando crianças que não têm perspectiva alguma. Quando olha para o pai, muitas vezes está preso, a mãe já está em outro casamento, a irmã já tem filhos ainda adolescentes. Ou seja, ele não tem perspectiva, porque ele olha ao redor, ele brinca no meio do esgoto aberto em muitos desses lugares. Então a gente, em parceria com igrejas, a gente estabelece uma condição para que essa criança tenha acesso à palavra de Deus e tenha a sua vida transformada. Você verá um vídeo agora, onde você vai conhecer um pouco mais da Visão Mundial, e depois eu vou te convidar para que no final eu vou estar numa porta, o pastor Jordassi na outra. Você vai poder pegar um formulário desse e preencher os seus dados para você se tornar um doador. Se Deus tocar assim no seu coração, você pode fazer isso através do cartão de crédito, débito, em conta no Banco do Brasil, Banco do Brasil, Itaú ou Bradesco, ou se não de outra forma via boleto. Então você pode se tornar um doador, tá bom? Então não quero gastar tempo com isso, mas Deus sempre fala aos nossos corações. Você pode nos procurar na saída e preencher, nos entregar na hora, já preencher, tem caneta, tem tudo, ou nos entregar até terça, lá na tarde da esperança, deixar ou na secretaria aqui ou na secretaria do centro, que eu vou pegar com você. Mas se possível, leve ou já preencha melhor e participe disso, tá bom? O valor é muito simbólico, mas que você pode ajudar uma criança. R$80 você pode ajudar uma criança a mudar de vida, tá bem? Que Deus possa te abençoar. Vamos ver o vídeo, por favor? Quem somos nós? Nós somos crianças saudáveis, felizes e com grandes sonhos para o futuro. Nós somos uma família forte, capaz de cuidarmos uns dos outros. Nós somos uma comunidade que lidera seu próprio desenvolvimento. Você pode nos encontrar em uma favela, em meio à miséria e o desespero. Você pode nos encontrar na periferia, onde faltam noções básicas da vida. Você pode nos encontrar nos corredores do poder, onde são tomadas decisões que afetam as pessoas mais pobres do mundo. Nós somos ajuda em tempos de desastre. Nós somos um apoio no caminho para a recuperação. Nós somos a mudança que é real e duradoura. Nós somos saúde, em lugares onde a doença e a morte são comuns. Nós somos proteção contra a exploração, tráfico e abuso. Nós somos oportunidade por meio de educação, formação ou pequenos empréstimos que aumentam os meios de subsistência familiar. Você pode nos ver e nos encontrar em um gole de água limpa e segura. Você pode nos ver e nos encontrar em uma colheita abundante ou um empreendimento prosperando. Você pode nos ver e nos encontrar no sorriso de uma menina ou um menino. Nós não seremos testemunhas silenciosas da opressão. Nós não ficaremos parados enquanto houver injustiça. Nós não descansaremos enquanto crianças estiverem sofrendo.
Nós somos fé. Nossa fé cristã nos ensina que cada menina e menino é um presente precioso de Deus. E que o bem-estar de cada uma delas é responsabilidade de todos nós. Nós somos esperança. Nós abraçamos aquilo que alguns acreditam ser desafios impossíveis de serem superados e capacitamos comunidades para superá-los. Nós somos alegria. Nossa alegria é a alegria dos outros que veem suas esperanças e sonhos realizados. Nós somos 50 mil. Nós somos 50 mil funcionários e voluntários apaixonados que dedicam suas habilidades e experiências para ajudar os outros. Nós somos 10 milhões. Nós somos 10 milhões de apoiadores comprometidos que estamos fazendo uma mudança real e duradoura na vida das crianças. Nós somos 100 milhões. Nós somos 100 milhões de pessoas nas periferias, nas comunidades e nas cidades ao redor do mundo, trabalhando duro todos os dias para construir uma vida melhor para as nossas crianças. Nós somos Uma comunidade global de pessoas comprometidas com a melhora na vida e futuro dos meninos e meninas mais vulneráveis do mundo. Nós somos Visão Mundial. Pela infância. Pela transformação. Pela vida. Aguardo você na saída. Você pode apadrinhar 1, 2, 10 crianças, quanto Deus colocar no seu coração. Mas faça isso. Fazendo, faça com alegria, tá bom? Que Deus nos abençoe como sempre faz. Vamos à leitura do versículo que será chave aqui para a nossa reflexão, para o tema da nossa reflexão. Está em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37, diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler outra vez? Permita que a palavra possa permear, penetrar, jungir no seu coração, na sua vida, que ela possa gerar em você robustez na fé. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, ser vencedor é algo que todos nós queremos e todos nós almejamos, mas já nascemos vencedores, né? Somos frutos da junção de óvulo e espermatozoides que venceu aquela corrida entre outros tantos milhões, para que com a bênção e o milagre de Deus fôssemos nós, cada um sendo você, uma persona individual, tão diferente de todos. Nós costumamos classificar as pessoas por ser bonito, não bonito, mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo, de várias etnias, mas todos nós somos feitos e fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Isso deve nos alegrar, não é? Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, porque a gente não se gosta muitas vezes. A gente olha, tem o cabelo que quer esticar, o outro quer deixar o cabelo anelado. A gente vive muitas vezes criando situações para melhorar a nossa visão, a nossa aparência. Mas no fundo, o que nós estamos tentando é mudar a nossa visão de nós mesmos, dentro de nós. Então muitas vezes a gente vai... E conheço irmãos que trabalham com a estética feminina, que muitas vezes as mulheres, os homens também estão entrando nessa, não é? Que muitas vezes não tem como esticar, né? O cabelo já caiu, não tem como esticar mais, não é verdade? Mas muitas vezes querem mudar radicalmente depois de um problema que teve, algum problema que teve na semana, que é mudar a sua aparência, tentando mudar interiormente. Mas o nosso Deus é esse Deus tremendo que nos conhece. O Salmo 139 diz que antes de tudo ser formado, o Senhor já nos tinha em sua mão, e Ele conhecia todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Isso me faz me sentir uma pessoa debaixo da graça, direção e do cuidado do Senhor. Mas eu também, no passado, estudei psicanálise. Então a gente sabe e acompanha nesta linha de pensamento que muitos de nós, uma boa parte do ser humano, tem dificuldades para lidar com o passado, porque nós temos uma biografia para ser conciliada, e muitas vezes a nossa relação com os nossos pais, com os nossos familiares,
não foram tão boas. Elas deixaram sequelas, deixaram marcas que muitas vezes a gente tem dificuldade de conciliá-las, de resolvê-las. Então, muitas vezes, a gente coloca tudo isso debaixo de um tapete existencial da nossa vida, e muitas vezes, ainda bem que muitas vezes a gente tropeça nesse tapete, que ele vai crescendo, né? O que vai ficando debaixo. E Deus quer que a gente olhe para isso. Mas os especialistas dizem que a gente gasta quase 70%, 60%, 70% do nosso tempo por causa do passado. A gente se sente preso, a gente não deslancha, a gente não cumpre as etapas para a qual nós fomos criados por causa das amarras, das machucaduras do passado. Então nós temos que muitas vezes reolhar isso. E também que muitas vezes por causa do passado a gente faz uma projeção sem muito planejamento, sem muito embasamento do futuro. Então a gente pensa, veja, dia 31 de dezembro a gente sempre quer emagrecer no próximo ano, não é verdade? Ou ficar com mais recurso, mudar de emprego. A gente pensa que é um passe de mágica, virou o ano, vira tudo. E não é verdade. Se você fizer neste ano igualzinho que você fez o ano passado, o resultado deste ano será similar ao do ano passado. As coisas não mudam porque você intentou mudar só no pensamento. Mas nós projetamos o futuro como se num passe de mágica a nossa vida fosse mudar. E não muda. Então a gente acaba ficando frustrado também, porque a nossa projeção não foi igual ao nosso... O resultado da projeção não é igual à projeção. E segundo esses especialistas, a gente gasta de 5% a 10% do nosso tempo envolvido com o presente. E é no presente que você pode mudar. É no presente que você pode ter um insight, que você pode ter um toque do Espírito Santo de Deus, para que você possa acordar e perceber que Deus, Ele já de antemão, antes da fundação do mundo, Ele já te amou de uma forma incondicional. E que você não pode fazer nada para fazer Deus te amar mais, e você não pode fazer nada que vai fazer com que Deus te ame menos. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida dissoluta, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas que Deus já te amou porque Ele é amor. Isso a gente tem que dar um glória a Deus, uma aleluia, porque Deus de fato nos amou de uma forma incondicional. E nesta manhã nós vamos estar falando sobre isso, sobre o que Deus faz em nós. Porque de fato é Ele que promove a maior vitória em nossa vida. E decorrente dessa maior vitória, a gente se torna uma nova pessoa, e dentro desse processo de uma nova pessoa, num processo de santificação contínuo, até a gente ter o corpo já transformado, o novo corpo, quando Jesus vier. Se você tiver morrido, você vai ter o corpo, você vai ressuscitar no novo corpo. Se você estiver vivo, você vai ser transformado nesse novo corpo incorruptível. Até lá, a gente tem que estar nesse processo de caminhada, de despojar do velho homem, e se revestir do novo homem, conforme o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Colossenses, melhor dizendo, capítulo 3, a partir do verso 11, você vai ver isto. E ele começa dizendo que, no capítulo 3, se você morreu e ressuscitou com Cristo, você vai pensar e buscar as coisas lá do alto. O meu desejo e oração é que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, fale comigo, com você, para que você possa de fato entender e compreender essa palavra que pode transformar a sua vida, que a partir do dia de hoje você pode, não é porque eu estou falando, porque a palavra vai estar falando e o Espírito Santo tocando no seu coração, esta palavra pode mudar a sua perspectiva, olhando para o passado e ver que se os seus pais não te fizeram o bem que você imagina, Ele te trouxe a vida. Ele foi instrumento de Deus para te trazer a vida e você está aqui. E se você olha para frente, você possa olhar para frente nessa nova perspectiva de saber que você é um servo de Deus e onde você for estiver, você deve refletir o Senhor, como Mateus 5,16 está registrado, que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Que essa seja o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre esse tema. Sou vencedor sempre. Pode repetir comigo? Sou vencedor sempre. Vamos falar mais uma vez, mais forte? Sou vencedor sempre. Glória a Deus, de fato somos.
porque Ele nos amou. Ele proveu em Jesus que se cumprisse o proto-evangelho, que está escrito lá em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e na cruz do Calvário, Jesus cumpriu essa promessa. Ele pagou os nossos pecados. Isto é maravilhoso e tremendo. Mas muitas vezes a gente ouve tanto isso, que a gente acha isso é tão natural e normal. Então nós vamos rapidamente trabalhar aqui, o tempo nos segura, 5 aspectos de como você, ou porque você pode celebrar e deve celebrar que você é um vencedor sempre. Primeiro ponto, está no capítulo 8, verso 1 de Romanos, que diz assim: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo o que Paulo está escrevendo? Esta grande verdade. Não tem mais condenação sobre você. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele, quando morreu, disse tetelestai, ou seja, isso é uma linguagem comercial, jurídica. Ele está dizendo, está pago, ninguém mais pode reclamar sobre isso, eu paguei a sua dívida. Paulo também, em Colossenses capítulo 2, vai dizer lá que todos os escritos de dívidas foram cravados na cruz do Calvário. Eu penso que, como se existisse um cartório de protesto no inferno, onde os seus boletos, cada pecado fosse um boleto, e estava tudo protestado. O salário do pecado é a morte. O pecado gera consequências gravíssimas, nos separando de Deus. E estava lá, e Jesus cravou lá na cruz do Calvário todos esses boletos protestados. E o Senhor Jesus, eu paguei. Então percebe, celebre isso, não tem mais condenação sobre sua vida. Vamos imaginar assim, eu gosto de quantificar, porque a nossa mente é mais cartesiana, não é? A gente já ouviu falar sobre salvação, a gente sabe que foi salvo, mas a gente muitas vezes não quantifica quanto custou o pecado, esse pagamento. Vamos supor, o irmão aqui da frente, não sei seu nome, mas me permita citá-lo. Vamos supor que você recebesse uma mensagem que você tem que pagar um resgate até o dia de hoje, até as 24 horas, de $1 milhão. Eu não sei vocês, talvez você possa fazer um Pix de $1 milhão com tranquilidade. Para mim é o dinheiro de uma vida toda, eu tenho que viver várias vidas para ter esse dinheiro. Mas vamos que então a igreja não vai ficar assim, sem cuidar do irmão, ajudar, vai fazer uma vaquinha, vai mandar aí contatos para a rede toda, todos os seus amigos. Meio-dia alguém fala, tem $100 mil. Eu vou dizer, cara, você é muito amado. No meio da tarde já tem $200 mil. De tardinha ou perto de noite, chegou lá a $400 mil. Mas o irmão fala, 400 para $1 milhão é muito dinheiro. Mas às 23h59, alguém vem te dar uma notícia, irmão, olha, chegou um Pix de $1 milhão. Como é que o irmão transmitiria para os seus outros irmãos que oraram e trabalharam com você? Ah, legal. Alguém mandou $1 milhão para mim. Seria assim? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente ia ficar assim atônito. Irmãos, glória a Deus, chegou, olha, Deus moveu os céus e a terra e eu recebi $1 milhão. Eu vou conseguir pagar o resgate, eu não vou morrer, meus familiares não vão morrer. Na cruz do Calvário, isso custou muito mais que $1 milhão. E a gente não celebra com essa grandeza, com essa inteireza, que o Senhor Jesus pagou nossa dívida do pecado. Você ia morrer eternamente e não vai mais. Glória a Deus, você não vai mais morrer, porque o Senhor Jesus pagou o seu pecado na cruz do Calvário. Glória a Deus, a gente precisa celebrar isto. Isso precisa ficar diuturnamente na sua mente. Você precisa dormir ao deitar, dizer, Senhor, obrigado, porque eu fui alcançado pela sua graça. Ao acordar, mesmo que você levante com um mau jeito, ou que você lembre que tem que pagar um boleto, que você ainda não tem dinheiro para pagar, mas você vai dizer, eu fui alcançado pela graça salvadora, eu vou estar eternamente com Deus. Enquanto eu viver neste mundo, eu quero ser parecido com o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Amém? Amém mesmo, é um glória a Deus. Vamos dizer amém. Isso é uma verdade que precisa ficar ecoada em nossos corações. A gente não pode permitir que algumas coisas vão preenchendo como uma poeira, como um sedimento. Hoje a gente recebe tantas informações pelo WhatsApp, pelo nosso mundo eletrônico, que essa verdade vai ficando como debaixo de muitas camadas e a gente não consegue lembrar o valor desta salvação. Segundo ponto, para a gente andar mais rapidinho aqui, o verso 15, segundo ponto, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medos, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Algo que a gente precisa para o nosso psique, para as nossas emoções, é saber a nossa filiação. Se você acompanhar famílias que adotaram crianças, chega num determinado tempo, o pessoal que lida com a psicologia recomenda que você compartilhe com essa criança, com esse jovem adolescente, que ele é muito amado, mas vocês, a família adotiva, não são os pais biológicos. E muitas vezes nessas pessoas tem sim uma vontade de conhecer o pai biológico, de saber da onde veio seu DNA. Mesmo que tenha muitas dúvidas e perguntas, suscita em cada um do ser humano o desejo de saber quem é o seu pai biológico. Nós temos essa necessidade, e o texto diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos vencedores sempre porque somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo, percebe? E aqui está um texto em aramaico, Abba, nós podemos chamar Deus de papai, percebe? Eu tenho uma imagem de você poder se aninhar no colo, de você poder fazer um cafuné. O Senhor nos dá esta liberdade de você dizer: Pai, eu preciso de Ti, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou caminhando em círculo, eu já tentei de tudo. Ele vai dizer: é por isso mesmo, fale comigo. Eu quero que você fale comigo em todo o tempo, em todo o instante. Que você ore sem cessar. Orar sem cessar não é você ficar falando o dia inteiro, mas você falar com Deus sempre. Um homem do passado, um missionário do passado famoso, era copiado pelos seus discípulos. E aí os discípulos começaram a orar. Ele era um homem de oração, orar muitas vezes. Mas aí perguntaram para ele: mestre, quantas vezes o senhor ora por dia? Ele disse: uma. Como, mestre? A gente já está orando 4 vezes por dia. Como que o senhor ora uma vez só? Ele disse: eu acordo, começo a orar e termino quando eu vou dormir, entendeu? A gente não tem dado tempo para Deus. Eu tenho lutado comigo para ter cada dia um tempo maior com Deus. Não sei se você já ouviu falar de George Miller, o grande missionário que sustentou mais de 10 mil órfãos, e ele só falava com Deus, como se precisasse falar com mais gente. Ele não pedia nada para ninguém, ele falava com Deus. E a história dele é magnífica. Ele tem mais de 50 mil, ele anotava orações respondidas. Nós temos o papai, Criador dos céus e do universo todo. E você deve e pode falar com ele, para que ele possa estar ouvindo você e te dando o que você precisa. Ele já te deu na cruz do Calvário Jesus. Então você tem o Deus Criador dos céus e da terra como seu papai. Terceiro ponto, nós temos assistência do Espírito Santo de Deus. Você que trabalha aí em cargo gerencial, de diretoria, você tem uma secretária, uma assistente. Eu já tive secretária e assistente. E o que eles fazem? Eles resolvem a sua agenda, eles ajudam, compram passagem, faz tudo, facilita a sua vida. O texto diz que nós temos o melhor assistente que pode haver. Olha o verso 26.
Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Percebe? Olha o que a gente tem como assistente, o Espírito Santo. Seu assistente. Quando você não sabe orar, você está naquele dia sinucado, que você já tentou de tudo, que você está distanciando de Deus, você tem tantas informações, mas você não relaciona com o autor da fé, você está distanciado porque a gente não tem tempo, mas mesmo assim você tem assistência do Espírito Santo que ora por você. Já passou por dificuldades que as orações, que as palavras são pequenas para expressar a sua angústia, o seu medo, a sua preocupação? Já teve momentos assim que você ia orar e você não sabia quantificar em palavras, exprimir qual era a sua necessidade e sentimento. O Espírito Santo intercede por você. Ele sabe qual é a sua necessidade e Ele vai estar em comunhão na Trindade falando por você. Pensa, não é? Quarto ponto. A gente é vencedor sempre, sabe por quê? Porque nós temos o maior intercessor possível. Olha o que o texto diz. Verso 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. Se você for ler a primeira carta do apóstolo João, você vai ver que lá, quando nós confessamos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é apresentado como o Paráclito, o conselheiro, o advogado, o nosso intercessor. Nós temos Jesus como nosso intercessor. O diabo é o quê? O acusador. Muitas vezes você é levado a praticar um pecado que você não deixou ainda. Você escorrega e cai. E o que o inimigo coloca no seu coração? Está vendo? Ó, você é uma porcaria, você não tem mais jeito, está vendo? Você vive falando, mas caiu. O diabo é um mentiroso. Se você de fato confessar os seus pecados diante do Senhor, o texto lá de primeira carta de João, no original, a origem do texto o verbo é homologel, que dá no português homologação. Eu já fui contador, então você sabe que quando você trabalha numa empresa mais que um ano, quando você vai sair da empresa, você tem que fazer uma homologação, muitas vezes diante do juiz do trabalho. Então vai ter o representante do advogado patronal e do funcional. E o juiz pergunta: esse valor está correto? Está tudo certo? Ele diz: está. Então o que o juiz faz? Homologa. E no nosso Estado de Direito, você não pode reclamar algo que já foi homologado diante do juiz e dos representantes de ambas as partes. Então, na realidade, quando a gente confessa os pecados, nós estamos fazendo uma homologação. É muito mais profundo. Você vai poder dizer: arreda, Satanás, porque o Senhor Jesus já pagou os meus pecados e eu já confessei, ou melhor, eu homologuei. Arreda. Então você vai cair sim, mas não vai ficar prostrado, porque o Senhor Jesus é conosco, Ele intercede por vós. Então a gente tem que caminhar como o apóstolo Paulo, que vai dizendo assim lá em Atos 20, 24: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que isso tem que ser a nossa vida. Esse tem que ser o nosso propósito. Essa tem que ser a palavra que arda em nosso coração, para que a gente possa viver desta forma, para que as pessoas possam olhar para nós e a nossa vida irradiar que Jesus fez em nós. Ele nos transformou. As pessoas vão dizer para você: o que você tem, meu filho? O que você tem? Seu amigo vai dizer. Você vai falar: mas o que é? Você pensa que é alguma coisa, né? Ele vai dizer: não, você tem algo diferente. Aí você vai lembrar: ah, sei o que você está falando. Jesus Cristo mudou meu viver e pode mudar você também.
E por fim, você é vencedor sempre, porque o verso aqui 38 e 39 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, percebe? Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada e ninguém, maravilha, glória a Deus. Se o diabo pudesse fazer isso, ele ia tentar roubar isso de você, mas ele não pode. João registra as palavras de Jesus, diz que ninguém vem a mim se o Pai não enviar, e aquele que o Pai enviou, ninguém pode arrebatar de minhas mãos. E para o seu fiel aqui no tempo, vamos recapitular e finalizar. Você pode ter problemas que foi trazido desde a infância, desde os sentimentos mais íntimos, quando você ainda estava no útero da sua mãe. Você pode ter passado por experiências ruins até então. Você pode, como num passo de mágica, ter tentado cancelar a sua vida e projetar para o futuro, como que esse simples ato fosse mudar a sua vida. Mas não muda. Então você tem uma carga negativa, porque você não trabalha com o pecado, e você tem uma frustração para com o futuro, que você não consegue mudar seu futuro, o seu presente, olhando para o futuro, como um passe de mágica, apenas. E a palavra do Senhor nos acorda. Eu quero que você dê glórias a Deus por isso, dizendo assim: nós somos vencedores sempre. Diga comigo: eu sou vencedor sempre. Diz outra vez: eu sou vencedor sempre. Não por você mesmo, mas por causa de Jesus. Porque Ele já pagou os seus pecados, os meus pecados. Você pode chamar o Deus Criador de papai e se aninhar nele. Você tem assistência do Espírito Santo que ora por você quando você não sabe nem orar. E você tem a intercessão do Espírito Santo de Jesus sempre contigo. Ele é seu maior intercessor. Ele é o autor da nossa fé. E você tem a certeza e convicção que nada e ninguém pode te separar do amor de Cristo. Amém? Aleluia! Vamos ouvir um cântico, irmãos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Oh Deus, fala aos nossos corações. Oh Jesus, Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Vamos ficar de pé. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Aleluia. Oh Senhor, fala ao Teu povo, Jesus. Derrama os corações. Oh Senhor, que a Tua palavra seja verdade, Senhor, em nossas vidas. Seja impregnada em nossos corações, Senhor. Oh Jesus. É
nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és esse Deus bom, tão bom, Senhor. Que a Tua palavra possa ficar impregnada, grudada, juntida em nossa mente e coração. Que Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, faça-nos lembrar destas verdades que são inegociáveis, irrevogáveis, e que elas possam ser vivas, e que outros possam ver a Tua palavra viva em nós. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém.